estudar a palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, né, de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, capítulo 22, Mateus 22, a partir do versículo de número 34 até o 39. Podemos ler até o 40. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Santo Deus, fala ao nosso coração através da tua palavra, nos ajuda nesta noite, ó Deus, nos alimentarmos de ti, que a tua palavra, Senhor, que ela é alimento, amém, ela é água que sacia, que lava, que limpa, Senhor, nossos corações, ó Deus amado, e peço a ti que nos ajude, ó Deus, e quero desde já te agradecer, entregando a ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. O irmão poder sentar. Até anotei aqui, não tem feito muito esboço, mas anotei aqui uns versículos aqui para a gente dar uma destrinchada, né? Ver o que tem nas entrelinhas. O estranho, a palavra de Deus já deixa claro, né? Olha só, os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, quer dizer, por que Jesus deixou os saduceus mudos, sem resposta, né? Atônitos, vamos dizer assim, eles quiseram também, sendo fariseu, né? Não, agora é com a gente. Vou perguntar a Jesus, começaram lá Jesus no mesmo lugar, e perguntaram a Jesus qual que eram os mandamentos, não é verdade? Então, muitas vezes, essa situação acontece exatamente igual. Você pensa que a pessoa está querendo saber, porque ela quer aprender, porque ela quer se corrigir. Não, porque ela quer fazer prova de você, porque ela quer ver se... Você não vê, ó, quando a gente acontece alguma coisa, as pessoas elas sabem muito bem o que é ser cristão. E exatamente por isso elas não são. Aí quando um de nós vacila, você que é cristão, fala que é cristão, que a sua família sabe que você é cristão, aí quando você, qualquer coisinha, eles falam assim: mas crente pode fazer isso, crente pode fazer aquilo, não é verdade? E isso, inclusive, nós temos ouvido ultimamente, muito na questão do amor. Olha, fala: mas Deus não é amor, não é verdade? Deus não é amor. E questionam, como se o cristão estivesse fugindo dos mandamentos, não estivesse seguindo a Jesus Cristo, porque está falando certas coisas, então nós vamos ver que amor não é concordar, não é apoiar pecado, não é andar no caminho da iniquidade, amém? E Jesus falou assim, qual que é o mandamento? Aí Jesus fala assim: o grande mandamento é esse, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Olha só como é que ele separa tudo, olha só: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha só, fala do homem interior, né? E o homem interior, quando falo coração, eu entendo como sendo um conjunto de alma e de pensamento, porque a alma
é o entendimento, é a parte que aprende, né? A parte a alma é a parte intelectual do homem, que aprende. Tanto é que os animais também têm almas, vê? Ele aprende, ele conhece o dono, ele fica alegre, amém? A alma adquire conhecimento. Agora, já o pensamento, o cachorro já não pensa. Eu vou planejar isso aqui, vou fazer isso aqui, já não sei o quê. Aí já não tem pensamento, é no instinto, né? Ele tem a alma, sente alegria e vai. Agora, e todo o coração fala do homem no inteiro, né? Então, com todo o nosso ser, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo o que somos. Isso, se os irmãos observarem, é uma ordem. Mas se amor for um sentimento, como é que você vai colocar essa ordem em prática? Eu não posso falar para você, se o amor fosse um sentimento, eu não entendo que é um sentimento, eu entendo que é uma obediência. O amor é uma submissão à palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque eu não posso ser, você vai amar aquela pessoa ali, aí você passa a sentir um sentimento assim por aquela pessoa, né? Eu acho que não é sentimento. Amor é uma questão de obediência. Pode depois até vir o sentimento, mas a princípio é uma questão de submissão, de obediência. Uma coisa que acontecia muito antigamente, quando as pessoas se casavam, muitas vezes elas não se amavam. No passado, lembra? Era oferecida, por exemplo, na Bíblia, Isaac, Abraão mandou buscar, o servo dele buscar Rebeca, e a Rebeca foi, não conhecia Isaac, né? Não tinha foto para ver se estava aquele cabelo, né, cortado ali onde o França cortou, né? Processar aquele barbeiro, né? Ele cortou no tapa aquele ali, ó. Foi cortando, mas ficou legal, ficou bacana. Não tinha foto, não conhecia, mas ela era submissa. Havia uma regra, havia uma lei que ela obedecia. Ela obedecia. Amém? Havia uma tradição. Eles obedeciam a tradição. Não sabe nem quem é o camarada, mas eu vou. E depois, certamente, ela passou com a convivência, passou a amar a Isaac. Mas como é que ela fez isso? Ela foi mulher de Isaac, esposa de Isaac, se entregou a um homem só, respeitou um homem só, e ela passou a amar aquele homem no dia a dia. E se o homem é um camarada bom e tudo mais, aí pode gerar um sentimento, e não só o respeito, não só uma obrigação, mas também começa a gerar um sentimento e um prazer de estar com aquela pessoa. Amém? Então o negócio começa na obediência. Começa na obediência. Aí o que nós vamos ver aqui, ó? Então, pelo que nós observamos, amar é uma ordem. E se é uma ordem, é obedecer. Por quê? Porque os outros povos não amavam Deus. Não amavam Deus. Os outros povos ficavam criando deuses para si, segundo a sua necessidade, segundo os seus desejos, segundo as suas vontades. Deus disso, Deus daquilo. O camarada gostava de uma pinga, tu acha que qual Deus que ele ia seguir? O Dionísio, Deus do vinho, tal, não sei o quê, né? Gostava de uma prostituição, uma coisa, procurava lá aquelas deuses da prostituição, onde tinha o culto, a pessoa ia para o culto, não era para adorar a Deus, ia para o culto para fornicar, para adulterar, para fazer tudo de coisa ruim, e eles estão querendo fazer isso hoje também, né? Eu nunca pensei, quando a gente vê assim, a história de Sodoma e Gomorra, eu nunca pensei que isso pudesse ter realmente acontecido quando eu era garoto. Depois que eu me converti verdadeiramente, é claro, a Bíblia falou, eu creio. Mas antes de crer verdadeiramente, eu ficava pensando, como é que pode ter uma cidade assim, que todo mundo namora com todo mundo, homem com homem, mulher com mulher, e estão fazendo isso hoje, irmãos. Estão fazendo isso hoje. Eu nunca pensei que depois de Jesus ter feito tantos milagres,
alguém fosse gritar: crucifica um inocente, só porque não gosta do jeito dele viver, do que ele falou. Nunca pensei que isso ia acontecer, como estou vendo hoje também. Amém? Estou vendo isso hoje acontecendo. Então, as coisas acontecem. Agora, Jesus, ele sintetizou os mandamentos, porque os mandamentos aqui não eram só esses aqui, né? Mas se você pegar os 10 mandamentos, eles estão embutidos aqui nesses dois. Amém? Eles estão embutidos, ele sintetizou, quer dizer, se você amar a Deus acima de todas as coisas, a pilha não vai sustentar, não. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, certamente que você não vai roubar, não vai matar, não vai cobiçar o que é do seu próximo, o que é do seu irmão, não vai roubar, não vai matar, não vai fazer mal para ninguém. Se você amar a Deus, você vai começar a ver que todas as coisas pertencem a Deus, e você não vai praticar todas essas coisas ruins. Então ele sintetizou isso aqui. Qual é o grande mandamento? Ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas, e botou o próximo como a ti mesmo. Na carta de Paulo aos Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículo de 9, diz assim, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento do amor é a lei. Aí, amém? O cumprimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei, o cumprimento da lei é o amor. Não faz sentido, né? O cumprimento da lei é o amor. Olha só, Paulo veio e deu mais uma sintetizada, mais um resumo, porque está tudo embutido. E aqui ele ainda deu as miuçadas assim, não adulterarás, não matarás, né? Então o amor, ele tem essa função. Paulo sintetiza e diz que o cumprimento da lei é o amor. E às vezes a pessoa está preocupada, que tem que isso, que lá nos fariseus, principalmente nessa época, né, preocupado com a lei, que guardar sábado, que não sei o que não sei o que lá, e Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. Amém? É o amor. Por quê? Se você ama, você não rouba. Se você ama, você não mente para o irmão. Às vezes a mentira, às vezes a verdade é até dolorida, até dói, até difícil. Mas se você ama, você vai acabar falando a verdade. Amém? Você não vai mentir para o seu próximo, você não vai mentir para o seu irmão. Agora, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, nós vamos vendo assim, o que seria o amor, né? 13, então vamos chegar lá ainda. 13, versículo 1, diz assim, do 1 ao 7. 13, 1 ao 7, diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso
me aproveitaria. O amor é sofredor. Ó, vamos ver aqui agora, irmãos, que às vezes você acha, quero ser feliz, quero não sei o quê. A palavra diz o que é o amor. Olha só o que é o amor. O amor é sofredor. Amém? O que é um amor sofredor? É quando você sofre, né, pelo mal que o outro está passando, a gente se sente mal, né, o seu cônjuge, o seu filho, o seu amigo, o irmão da igreja, não sei quem, um parente, a gente sofre. Então o amor, ele é sofredor, ele é benigno, nunca é para o mal. Não vem com essa conversa, eu matei porque eu amava, não matou porque é perverso, porque não amava nada, porque era possessivo. Porque quem ama não vai matar. Como é que conversa é essa? Que matou porque amava? Posso matar se o camarada vier para me matar, para me atirar, se eu estiver defendendo o país, eu vou matar. Agora, por possessão, porque a pessoa não quer mais viver com a outra, porque se fazer o quê? Se você não selecionou, não escolheu bem, não fez a escolha certa, por isso eu falo, cuidado, viu? Fica na posição. Uma escolha errada, nós estamos enrolados. Isso não é só no casamento, não, isso é em várias situações. Em várias situações. Você vacila, você fica errado. Por quê? Porque o amor é benigno, não faz o mal de forma alguma. O amor não é invejoso. Quando a gente ama o próximo, a gente não tem inveja do marido dela, da mulher dele, do emprego dele, do emprego dela, da roupa, do sapato. Eu falo isso, irmão, que nós tivemos uma situação. A esposa do nosso pastor lá, a irmã deve lembrar, a irmãzinha, ela veio de uma igreja que as irmãs já chegaram até a puxar o cabelo da irmã. Já teve caso de puxar o cabelo, é claro que não puxa e finge que não puxou, né? Mas dentro da igreja, a pessoa preocupada, que quer ir com um calçado mais bonito, quer ir com uma roupa mais bonita, pelo amor de Deus, não podemos ter esse mundo. Você deve se arrumar para vir para o culto, ficar o mais bonito possível, para cultuar Deus. Não é para o pastor te observar, não é para outro homem, outra mulher, é para você adorar o Senhor. Para você falar assim, olha, o melhor, vou me arrumar para mim ser, que é a minha melhor roupa, vestir o melhor para cultuar a Deus, porque você está indo para o culto a Deus. Não é porque você vai ficar mais bonito que o irmão, mais feio. Não, irmãos, porque quem ama não tem inveja, não tem disputa. Se o irmão tiver com um carro mais bonito, a gente, glória a Deus. Tiver com a roupa mais bonita, glória a Deus. Eu nem vou ficar vendo se é mais bonita que a minha ou se não é. A gente fica alegre, né? Até agradecer a Deus, né? A irmã começou o trabalho, foi bem? Começou bem? O gerente passou a data errada. Só ontem, na quinta-feira, eu liguei para a RH cedo, começa dia 6 de terça-feira. Vai começar ainda? Ela passou algumas coisas erradas. Então ainda vai começar ainda. Começa terça. Amém. Deus quiser, vai dar certo. O amor, aí vai ser, o amor não trata com leviandade. O que é leviandade? É falsidade. Hein? Com falsidade. O que é falsidade? Falsidade é você expressar uma coisa que você não sente. Meu irmão, mas você não tem uma pessoa como seu irmão. Minha irmã, mas por dentro não tem aquela pessoa como sua irmã. Então a pessoa que ama não tem esse sentimento. Estou dando uma pincelada aqui no que é amor, porque essas coisas todas essas coisas fazem parte de sentimento. Observaram? Então quem ama não tem esses sentimentos, porque amar é obedecer a Deus.
E se você está obedecendo a Deus, esse sentimento todo tem que estar excluído de nós. Amém? O amor carnal não, amar na carne pode acontecer isso. Mas quando a gente ama, porque Deus ordena que nós venhamos a amar uns aos outros, e ele diz assim, ó, e não se ensoberbece. Está vendo? O amor não fica altivo, não fica soberbo. Ah, que eu isso, que eu sou mais isso, que eu sou mais aquilo, que eu sou melhor, que eu sou isso. Nada disso. Não se porta com indecência. Olha só, o que é se portar com indecência? Com imoralidade. Você não fica com conversa indecente com a irmã, com o irmão, hein? As nossas conversas tem que ser santa. Não tem piada indecorosa, não tem. Aí meu irmão, vou contar piada para ele indecorosa. A gente conta piada cristã, piada, né? Sempre um contexto engraçado, tem graça. Claro, nós vamos rir como? Mas não tem que ser coisa indecente, ficar falando em coisas indecentes, imoralidades. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Suspeitar mal, ficar desconfiando do irmão, né? Não folga, não fica alegre com a injustiça. Já viu agora essa semana aí, dentro do contexto que nós estamos explicando aqui, as pessoas estavam gostando porque o Neymar se machucou. Que absurdo, cara. Ah, porque ele era bolsonarista, ele declarou voto para o Bolsonaro. Aí ele se machucou, a torcida lá, tem uma torcida lá contra o Neymar. E a nossa imprensa é tão suja, que ela foi lá e falou assim, ó, como é que vai ser para o Neymar defender a seleção do país que odeia ele? Olha só. Que país que odeia ele? O que, rapaz? Eu não odeio o Neymar nada, eu amo o Neymar como pessoa. Acho que ele é um bom jogador, queria que ele não tivesse machucado, vai fazer falta na seleção. Que conversa é essa? Coisa do maligno, irmãos. Olha só que imprensa distorcida. Você tem que ler, irmão, a distorção do negócio. Isso é o quê? É falta de amor, irmãos. Falta de amor. Aonde que eles tiraram essa ideia de que o país odeia, quem vai defender o país que odeia ele? Porque ele declarou voto no outro candidato que não é o deles. Pelo amor de Deus, é um absurdo. Para ele declarar isso, para a imprensa declarar isso, ela tinha que fazer um plebiscito nacional, perguntando para todo mundo. Bota na rede social para você ver se o Neymar não atropela o UOL de graça. Quem gosta mais de quem? Do UOL, do jornalista, do UOL ou do Neymar? Bota lá para você ver. Não tem como, eles são mentirosos, irmãos. Uma pessoa sem amor, está vendo? Com amor não tem. Estou usando esse exemplo aí, porque são exemplos que acontecem hoje. Assim como Jesus usava o contexto da época dele, ó, os fariseus, não sei o quê. Então a gente tem que usar o contexto que a gente está vendo aqui na hora, para você ver como é que essas coisas acontecem. Então você não folga com a injustiça, mas folga com o que é folgar? Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Glória a Deus. Amém? Se alegra com a verdade, ainda seja qual for a verdade. Nós nos alegramos com a verdade, porque a verdade é que nos sustenta. E no versículo 7 ele fala assim: o amor, ele fala assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando você ama alguém, por exemplo, olha só que falou aqui: tudo espera, tudo crê. Quando é uma pessoa, por exemplo, quando é um ente querido nosso, quando é o nosso filho, você tem facilidade. Quantas vezes você teve que perdoar seu filho? Você descobriu que ele não é perfeitinho em nada e teve que dar uma palmada nele, e depois teve que continuar com ele, teve que aceitar ele, né, a Bia? O Micael, né? O Kaique. Não tem perfeito não, o Wallace é perfeito? Mas você perdoou porque você ama ele, porque o amor tudo suporta. Mas não pode ser só com o nosso ente querido, é com toda a humanidade, com toda a humanidade. Quando Jesus fala assim que é para amar o inimigo, exatamente nesse ponto, que se ele precisar do teu perdão, você está pronto a perdoar, porque você tem o amor de Deus no seu coração.
que é uma ordenança, não é um sentimento. Se você for olhar para o sentimento, você não vai olhar para o bandido e vai ver, eu amo esse bandido, olha que camarada legal. Apesar que tem umas loucas aí que vai no presídio, já vi aí umas artistas aí, vai roubar romance lá no presídio, aí é loucura total, né? É capaz de até torcer a palavra, vai dizer que está praticando, mas não é isso. João 3,16 diz assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou de tal maneira o mundo, a ponto de dar o seu Filho. Eu estava meditando nisso aí quando eu estava orando. Rapaz, é muito profundo. O seu Filho falar e você, o que Jesus falou, ele cumpriu na cruz, irmãos. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer, você tem que seguir os passos de Jesus, e Jesus é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E você imagina, ele vendo o Filho na cruz ali, clamando, Senhor, se possível, passe em mim esse cálice. Ou senão, Deus meu, por que me desamparaste lá na cruz? O Filho falando para o Pai, e o Pai aguardando o momento certo, estrategista. Amém? Guardou até o último instante. E quando Jesus entregou o Espírito, morreu, aí o Pai começou a agir, aí começou a obra redentora. A obra redentora começa exatamente naquele momento que Jesus entrega o Espírito, ou seja, naquele momento ele foi vitorioso, ele resistiu até o fim, ele perseverou até o fim, não saiu da cruz, não pediu para sair, não se defendeu com Pilatos. O negócio dele era fazer a vontade do Pai. Ele conversou com o Pai não mudou de conversa, então não é aquilo mesmo. Simples assim. Tanto é que eu preguei outro dia, né? O túmulo fez o quê? Aí estrondou tudo, 3 horas da tarde, escureceu tudo, aí Deus começou a bramar, né? E abriu tudo, quebrou, teve terremoto, abriu o sepulcro, ali alguns santos, homens santos que tinham sido sepultados, voltaram à vida, ressuscitados. E eu falei para os irmãos, aquilo aponta para nós que estávamos mortos, e o sepulcro foi aberto, a pedra foi quebrada, e nós estamos de pé hoje. Por quê? Porque Jesus Cristo perseverou por causa do amor de Deus, que é de tal maneira, eu já falei para os irmãos, é uma expressão que não tem como ser medida, quer dizer que não tem medida, até 1000, até 10 mil, é de tal maneira, não tem como medir. Em Romanos 12, voltamos aqui ao texto de Romanos, capítulo 12, no versículo do 9 ao 21, ele diz assim, ó: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha só, se para você amar, você precisa se apegar ao mal, você está estragando, esse amor está errado, hein? Ó, você tem que amar o próximo, mas tem que aborrecer o mal. Se o próximo for mal, lamento, eu amo ele, ele é homossexual, o mal nele é ser homossexual, eu amo ele como pessoa, mas eu tenho que condenar o mal que está nele, o mal que ele vive, que é o pecado. Então, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Mas aqui as pessoas não conseguem ver, não, mas Deus é amor, irmão. Deus recebe o camarada do jeito que está. Não é assim não, filho. Ele vem como está, mas para ser transformado. A vida de santidade não inclui o homossexualismo. Vida de santidade não inclui viver no adultério. Vida de santidade não inclui viver de fraude. É tudo, é o que nós temos que passar, é o preço que se paga aqui para você ter uma eternidade. Porque hoje
a fraude, a fornicação, o adultério, é o que está sendo oferecido. E eles estão brigando para que isso seja normal, para piorar a vida do cristão, porque a carne, irmãos, ela não se converte não. Sabia que a sua carne não se converte? A nossa carne não se converte. Você é santo no Espírito, porque você está alimentado da palavra de Deus. A hora que você parar de alimentar o Espírito, repara bem como é que você fica bem carnalzinho. Não quer mais ir à igreja, não fica com preguiça em igreja, fica não quer não sei o quê, qualquer coisinha está meio atropelando, porque vai a carne e vai tomando conta. Amém? Porque a salvação é por Espírito, a carne é por corpo. A salvação é por o verdadeiro eu, é o Espírito. Amém? Quando Deus fala assim, amar o Senhor teu Deus de quê? De toda a sua carne. Não teve essa palavra. No amor não tem essa palavra de amar na carne. Que a carne não há recompensa para a carne. A carne é juízo para ela. A carne já está ajuizada. Ela vai voltar ao pó. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quer dizer, em vez de você querer chegar primeiro, ser o primeiro, amai, ceder a vez para o irmão. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha só, é para servir ao Senhor com fervor. Com fervor não é de qualquer jeito. Com fervor não é com preguiça. Com fervor não é com desânimo. O que o irmão entende quando lê com fervor? É com fervor, mano, com ânimo, com vontade. Hein? Alegrei-me quando me disseram, olha só, esse salmista estava fervoroso. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ficou feliz. Tem outros que se alegram, o pastor vai lá, hoje não vai ter culto. Tem nada para fazer. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Aonde que tem que ter paciência? No momento de luta. Eu estava orando aqui, eu falei para o irmão, estava orando, eu costumo orar meio pregando, né? Fica vindo a palavra na minha cabeça, sede paciente na tribulação. Por quê? Porque a igreja já é vencedora. Se você tiver paciência, você vai tomar posse da vitória, porque a igreja, a vitória já foi conquistada. O nosso lugar já está separado. Jesus falou que já está separado. A nossa parte é perseverar, entendeu? Aguentar firme, ter paciência, porque o inimigo, ele fica assim, cadê o Deus deles? Quando acabou, assim que acabou a eleição aí, ou a apuração aí, o que eu vi de pessoa postando, cadê a profecia, cadê não sei o quê, não estou guardando ainda, não estou querendo falar nada antecipado, nem, porque eu não tenho certeza de nada, a gente não sabe de nada, a gente não tem acesso a nada, mas pelos acontecimentos nós estamos aguardando, nós estamos achando que é precipitado. E ficar gravando esses vídeos, cadê não sei o quê, cadê a profecia, cadê o Deus dele? E tu viu isso na Bíblia já? O salmista falando, onde está o seu Deus? A Bíblia, irmão, ela se repete, sabe por quê? O povo é repetitivo, é o mesmo pecado, até chegar no ponto que Deus vem, passa a foice. Completou a iniquidade. Quando completar, Deus tem um lugar, um termo. Completou, já era. Se completar, a foice vem. Amém? Então Deus tem os termos, Deus tem os prazos, mas Ele é longânimo, porque Ele ama o mundo. Ele está aguardando. O amor de Deus está em prática, literalmente. Senão, há muito, como disse o salmista, há muito nós já teríamos perecido. Aí ele fala assim, abençoai o que vos persegue, amaldiçoai, e não amaldiçoai,
Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Por exemplo, cristão não amaldiçoa. Eles ficaram alegres eles ficaram alegres que o rapaz se machucou, né? Eu, por exemplo, se eu souber que essa notícia for virar verdadeira aí, negócio, o fulano morreu, eu não fico alegre com a morte dele. Vai se resolver muito, mas não fico alegre. Eu acho que é uma alma que está se perdendo, aquele endemoniado. Ele é um endemoniado, mas se ele se arrependesse, seria salvo. Amém? Seria salvo. Porque quantas pessoas fizeram quantos mal nessa terra e foram salvos? O ladrão da cruz foi um, na última hora foi salvo. Então, e a Bíblia diz que Deus não tem alegria na morte do ímpio. Quer dizer, se ele não tem alegria, é porque ele está triste. Por quê? Porque ele queria ter salvo aquele outro ladrão também. Ele queria salvar o outro também do lado. Ele não queria salvar só um. Mas a palavra, só um que aceitou. Amém? Mas a vontade de Deus, como disse o apóstolo Paulo, é que todos sejam salvos. Então ele queria ter salvo o outro também. Amém? Porque Deus é amor. Amor. Deus é amor. Mas é um amor, é um negócio assim racional. E vai dizer, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aí quer dizer, a gente vai no churrasco, o irmão está fazendo aniversário. Não teve não, né? Churrasco não, teve aniversário, a gente quer ir lá se alegrar com os que se alegram, né? Chorar com os que choram, né? A irmã perdeu a mãe, fomos lá, né? Apoiar e tudo. Por quê? Deixar para 50 anos ano que vem? É mesmo? Chega na terra. Se Deus quiser ainda, né? Ainda tem que dar graças a Deus chegar nos 50, né? E depois orar para os 60. Amém? A irmãozinha está querendo chegar nos 70. Manete. Irmã Jaqueline ainda vai para os 60 ainda. Quando chegar nos 70, ainda está com dela e quando chegar no 80. Louvado seja Deus, em tudo da graça. Ih, meu irmão, você fica assim, nossa, aquela senhora é tão velhinha, mas quando chegar na idade né, irmã? Aí vai ser aquela senhora é tão velhinha, mas quando chegar na idade daquela senhora, você vai ficar olhando outros velhinhos mais lá para frente. Você vai achar que você está muito bem, que você não quer morrer agora. Sede unânimes, entre vós. O que é esse unânime entre vós? Nós temos uma visão, né, teológica, unânimes, onde todos concordam que, por exemplo, nessa questão do amor, não tem conversa. Tem que ser, se o irmão que quer perseverar, eu não vou mandar ele embora. Amém? Se o irmão não quer perseverar, vai perseverar. Senta aí, vai ouvir a palavra, não mandar o irmão embora, porque, né? Porque amanhã veio um garoto, eu conheci um rapaz lá em Nova Campina, ele ia na igreja, eu não falava nada. Agora eu pregava direto, eu não tenho compromisso com carne. O compromisso é com a palavra de Deus. Mas de ser do culto, abraçava ele, dava o irmão do Oxim, né? E é meu conhecido até hoje, a minha não dizer amigo, né? Mas não de andar junto, mas conhecido, não vou amaldiçoar ele, não vou. Agora, se ele parar para conversar comigo, eu tenho que explicar a situação para ele. Andar lá os dois juntos se não houver acordo, né? Então não tem jeito. Aí vai assim, acomodai-vos os humildes. Ele fala assim, sede unânimes entre vós, não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, ou seja, tenha contentamento. Para ele que é coisa grandiosa demais, a gente tem que estar feliz com o pouco que tem. Não seja sábio em vós mesmo, ou seja, procura se orientar com a palavra de Deus, procura dar ouvido à palavra de Deus, procura a luz da palavra de Deus, não é verdade? Para cuidar das nossas vidas. Em João, irmão, 14, 21, Jesus diz assim, João, Evangelho. João 14,
14, 21, diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus está dizendo? Que ele sabe quem é que o ama. Porque em outro lugar Paulo fala assim, ó: não amei só de palavra. Não adianta você falar que ama Jesus, não, eu amo meu irmão, eu amo só de palavra. Jesus falou assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, que está sempre procurando colocar em prática, está perseverando nas minhas palavras, esses me amam. O que Jesus está falando aqui? Que obedecer a palavra dele é amar. Olha só, olha o amor aí, na obediência, eu estou falando para os irmãos, tá vendo? O amor é uma questão de obediência, não é do nada assim para você amar, não, é questão de obediência. Deus mandou amar o próximo, tem que olhar o próximo com outros olhos, amém? Ah, eu queria matar ele, mas Deus não falou que é para amar. Se ele amar, é levar a palavra de salvação para ele. Se ele for condenado à cadeira elétrica e precisar de alguém para apertar o botão, pode me chamar. Vou lá, falo do amor de Deus para ele: ó, meu filho, você vai para o céu. Se você aceitar Cristo Jesus, você vai para o céu. Mas você foi o crime que você não cometeu, matou um monte de gente, criança, tudo, você foi condenado à morte. Então agora você se arrepende dos seus pecados. Diante dos homens você vai pagar, mas diante de Deus você vai ser perdoado, o seu espírito vai ser perdoado. Não foi a sua carne que te fez pecar? Pois é, vai torrar na cadeira, e eu vou apertar o botão. Não vejo problema nisso não, igual o ladrão da cruz. Amém? Se arrependeu, vai ser salvo. Não, não vou salvar o cara da cadeira, eu quero que vai, o espírito dele, se ele se arrepender, o pecado está na carne. Onde que você pega? Onde que a gente pega? Na carne. A carne não se converte. Se ela não se converte, não tem perdão para a carne. Você tirando um camarada da cadeira elétrica, você está perdoando a carne, sem ela ter se arrependido, sem ela ter mudado, porque ela, carne não se arrepende. Agora o espírito se arrepende. Por quê? Porque o espírito luta contra a carne, irmãos. Há uma guerra em nós, a Bíblia, a palavra fala isso. Amém? Então aqueles que têm os mandamentos de Deus, ele vai, você chega no presídio, o camarada fala assim: ah, pastor, eu não pode ir, nunca fui não, porque se o cara fala assim: ora para Deus tirar ele daqui, eu daqui, eu falo assim: quantos anos você pegou? 10 anos, então ora para Deus para te dar força, para você cumprir esses 10 anos, e quando tu sair eu não peço nem um dia menos, peço força para ele pagar pelo que ele fez. Agora, se Deus tiver algum outro propósito, aí é outra coisa. Aí Deus vai, abre uma porta, move uma coisa, abre uma brecha na lei, o advogado vai, sem mentira, sem fraude. Porque tem uns que saem com fraude, com mentira, o advogado vai lá, mente, e aí ele sai aqui fora e ainda fala que foi Deus que abriu a porta. Sabe o que vai acontecer? Volta às práticas tudinho, porque não foi Deus nada. Tem uns que saem até ordenado a pastor, eu já vi. Nós já fizemos culto na casa dele, entendeu? Lá dentro do presídio, você vai ordenar o presidiário, a pastor, tem que ver se ele vai cumprir dentro da lei direitinho, cumprir a lei direitinho, para quando ele sair, depois que der o testemunho, né? Tem que ter, não, a Bíblia fala assim: não empunhais a mão precipitadamente, ou seja, não ordena precipitadamente, tem que ser provado, tem que ser experimentado. As práticas do amor, Paulo dizendo a partir do 21, mudou aqui, nós estamos em? Mudou para aqui, ó, 14, 21. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama, né? E ele fala assim, ó: e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, irmãos, olha como é que o amor tem várias instâncias. Primeiro, Deus ama o mundo de tal maneira. Amar o mundo de tal maneira não é pegar o camarada de qualquer jeito e botar no céu, não. Viu?
ama o mundo de tal maneira que deu o filho dele. Aí você recebeu e passou a amar o filho dele, ou seja, a palavra, passou a praticar a palavra, como Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, quer dizer, passou a praticar a palavra, amando a Deus. Aí Deus passa a te amar agora como filho. Amém? Aí agora você, assim como Deus ama o filho, ama você também. Porque você é salvo aonde? Em Cristo Jesus. Em nós mesmos não há salvação. Aí Deus passa a nos amar como filho. E ele deixou isso claro, João 3, 16, 17, né? E todo que receber, né, receberão o poder de ser chamado filho do Deus vivo. Quem é esse que receber? Esse que Jesus depois explanou, que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, que creu em Jesus Cristo e que pratica a sua palavra. É dessa forma que acontece. Na primeira carta de João, vou abrir lá, a primeira carta de João. João 2, versículo 2, versículo 15 e 17. Do 15 ao 17, 3, fala assim, ó: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Olha só, é para amar o próximo, mas não é para amar o mundo, tá vendo? Então você tem que começar a fazer essa separação. Esse amar aí não é bagunça, não é de qualquer jeito que Deus fala, amar o próximo. Mas aqui João fala: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Olha só, mas e aí o próximo nosso não está no mundo? Mas se ele estiver na prática do mundo, não é para amar o que ele está fazendo. Amém? Ah, o mundo tem a vida assim, ele não ama essa vida, não posso amar essa vida. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha como é que você tem que separar, está vendo? Não, mas Deus não amou, aqui está dizendo, mas Deus não ama o homossexual. Eu vejo esse debate na televisão, eu vejo pessoas debatendo, e às vezes até pastores, que não entendem de Bíblia, não lê Bíblia, porque não é possível um negócio desse. Não é de qualquer jeito esse amor de Deus. Amém? Esse amor é para quem pratica a obra de Deus, que tem os meus mandamentos, guarda. Agora do mundo não. Se o camarada não está praticando mal, eu não posso amá-lo ele na sua integridade. Aí eu vou ter que fazer separação. Amar o homem, mas não o pecado. Amo o homem, se ele se arrepender, o amor, vou perdoá-lo. Mas se ele não se arrepender, eu não amo. Porque tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha só, concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne, irmão? São os prazeres da carne, os desejos carnais, os desejos dos olhos, né? Como é que a pessoa fica querendo uma Ferrari? Porque bate o olho, né? Já viu? Outro dia mostraram uma dourada cor de ouro, né? Cor de ouro lá, falou que era do filho do homem, né? Uma Ferrari sem cor de ouro. Aí, se o camarada não guardar os olhos, aí entra também naquela palavra: se os teus olhos te faz pecar, né? Então, olha só, você não pode ter prazer na concupiscência dos olhos. Ah, que mulher bonita, bonita. Eu elogio às vezes, é bonita essa menina e tal. Não vou falar que é feio também. Agora, tem diferença de você falar uma coisa e de você com a consciência dos olhos. Porque Jesus Cristo já falou: se você olhar para uma mulher, a gente usa esse exemplo, porque esse exemplo bíblico, o próprio Jesus falou: se o camarada olhar para uma mulher, já cobiçando, Jesus diz que já adulterou com ela. Quer dizer, ela nem sabe, mas ele no pensamento já está em adultério. Amém? A culpa é da mulher? Não, a culpa é do camarada. Aí vai assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, para os nossos desejos serem de Deus, a nossa vontade ser de Deus, tudo com equilíbrio, né, como a gente já aprendeu, porque todas essas coisas vão passar.
se você investir no prazer da carne, dos olhos, não, o que eu olho, eu quero ganhar, eu quero conquistar, nada, eu não quero conquistar tudo que está por aí, nada. Eu quero ter iate, quero não sei o que, quero nada, eu só quero viver um dia de cada vez. E se eu tiver que ir embora, porque vai acabar, não vai ter jeito. E eu vou te falar uma coisa, hein? Quanto mais dinheiro você tiver, mais triste e dolorosa é a sua morte, e mais difícil de ser salvo é para você. Sabia disso? Eu já ouvi alguns lamentos de rico quando está chegando perto de morrer. E já ouvi em mim, né? Eu lamento de ter que morrer, porque agora que eu tenho tudo, não sei o quê, não vou poder desfrutar. O camarada simplesmente lamenta. Fica uma dor muito triste. Já pensou você ter todo o dinheiro para fazer o que você quiser e você não ter a saúde? Está perto de morrer? Que lamento, que tristeza profunda do camarada entra. Por isso Jesus disse aí de pregar aos pobres. É mais fácil pregar contentamento para os pobres, que já está pobre, do que ter falar para o rico, acabar com tudo e tirar a segurança dele da riqueza. É muito difícil. João 2, né? Do 15 ao 17. Agora, voltando a Mateus, Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Diz assim, ó: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só o que Jesus disse. O que ele está querendo dizer com isso? Está vendo? É para amar o pai? É para amar. A Bíblia não fala assim, honrar o pai e mãe, para que seja, é o primeiro mandamento que começa, faz parte do 10 mandamentos, inclusive, honrar pai e mãe. Mas Jesus está falando que ele tem que ter prioridade. Porque amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, mais do que a Jesus, não vai te ajudar na salvação. O que nos ajuda, aliás, você vai amar de forma errada, vai educar errado, vai até educar errado, porque você está amando na carne. Agora, se você ama Jesus na obediência da palavra, o seu ensinamento vai ser diferente. Vai ser diferente, porque a prioridade tem que ser Jesus. Mas é meu filho, mas é minha filha, mas é meu marido, mas é meu pai. Meu irmão, seu pai não pode te salvar. Deus mandou, eu creio que para o inferno, os filhos de Eli com o pai também. Não sei se foi para o inferno. O inferno não foi inaugurado ainda, mas eu digo para o lugar de tormento. Os filhos de Eli se prostituíam. E Eli não corrigia, porque amava os seus filhos. Ou seja, e amava mais os filhos que a Deus. Porque se ele ama mais a Deus, ele ficava indignado com o filho. Não, tu não vai fazer isso aqui não, meu filho. Aqui não tem conversa. Eu tenho duas desviadas. Vem à igreja, senta aí, acabou. É uma alma que está aí sentada. Não tem negócio de priorizar, de oportunidade, não sei o quê. Não, Deus me guarde. E nem fazer bagunça em casa. E nem na minha casa. Minha mulher também, nem em casa não aceita também. Amigo do gay, vai amigo do gay lá para fazer festa, ir lá em casa, pegar uma coisa. Agora, fazer festinha, reunir, botar musiquinha, não, vai botar tudo lá no inferno, lá no quinto do inferno. Porque em casa não. Em casa eu tenho vontade de espalhar um monte de plaquinha de versículo assim, ó, daqueles pesadão mesmo, que não perseverava para o inferno, deixar tudo bem nítido. Então não tem outro jeito.
Jesus diz, a prioridade é amar a Deus. E isso, irmão, quando ele falou filho e mulher, e mãe e pai, porque são as coisas mais próximas de nós. Então, meu irmão, tu abrange todas as outras coisas que você gosta. O seu carro, a sua casa, o seu emprego, o seu não sei o quê. Qualquer coisa que tiver antes de Cristo Jesus está te deixando indigno de ser salvo. Ele falou, não é digno de mim. Amém? Agora, e outra coisa ele deixou claro aqui, tá vendo? É para amar o pai, é para amar a mãe, é para amar o próximo, mas não mais do que Jesus. Filha, eu te amo, mas agora eu tenho que ir para o culto. Faço isso direto. Mas é o aniversário do seu neto, depois do culto eu dou uma passadinha. Mas a sua filha está não sei aonde, eu não posso ir para lá e fechar a igreja. Amo. Depois do culto, na segunda-feira, estou em casa. Terça, quarta-feira à noite, estou no culto. Meu irmão, vocês não sabem o que acontece de oportunidade, de situação, de circunstância que acontece lá em casa às quarta-feiras e às vezes domingo, para que a gente não venha no culto. Ó. Agora mesmo, domingo que vem eu vou no casamento, vou me adaptar. Se não desse para ir, a prioridade era o culto. Já vou arrumada, já vou assim para o casamento, tirar sempre o colarinho e depois chegar aqui na igreja eu coloco o colarinho. Eu vou muito arrumado, o casamento arrumado. Que é uma pessoa que eu gosto muito, eu queria muito ir, né? Mas olha só, eu gosto, amo, vamos dizer assim, amo muito, mas primeiro a hora. Eu mandei marcar domingo. Domingo é dia que todo cristão está na igreja. Mas é cedo. Hã? O casamento é cedo. Pois é, como é cedo, vou tentar conciliar o horário. Se deu certo, já expliquei. Se você vê eu saindo, não fica chateado. Já vai ter atraso, você vai atrasar, se atrasar, eu vou te porque eu vou voltar lá. Porque eu vou com o horário marcado para sair. Então, irmão, pode amar, é para amar, mas não mais do que Jesus. Não, a prioridade é o reino do céu. E o reino do céu, quando você ama Jesus, primeira coisa, sabe o que você está dizendo, irmão? Que você prioriza a sua salvação. Porque Ele é o seu Salvador. Não tem outra salvação. O homem tem que entender isso, que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Não é filho, não é pai, não é mãe, não é irmão, não é dinheiro, não é emprego, não é nada. E para encerrar, Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 19, só um versículo, diz assim, ó: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus repreende e castiga a quem Ele ama. E você? Você ama seu filho? Você ama seu irmão? Repreende o irmão? Está no caminho do pecado, você apoia o pecado dele? Se você ama, repreende. Se precisar de castigo, eu falei, eu castigo. A pessoa fala assim, eu queria que você fosse na minha festa. Qual vai ser o castigo dela? Eu não vou na festa dela. Amém? Não vou na festa. Vai ter não sei o que, vai ter uma chopada, vai ter... Não vou nessa festa. Vou repreender e vou castigar. Tem que... Se Deus faz isso com quem ama. Isso, irmãos, é a tradução de amor. Amém? Então, amor não é só isso, falar assim, Deus ama de qualquer jeito. Não, irmãos. Amor é uma coisa assim, equilibrada, sabe? É uma atitude que você toma, é uma coisa responsável, não é um sentimento. Amor não é paixão, viu?
vezes a mulher fica apaixonada, o cara fica apaixonado. Rapaz, eu vi cada situação, sai de casa, larga a casa, vai aqui no Rio mesmo, a menina vem e sai de uma casa boa lá na Zona Sul, vai ir para a favela, atrás de um bandido. Já ficou apaixonada? Amor não é paixão, amor é um negócio assim racional. Está de acordo comigo? Então eu te amo. Vamos andar junto. Está errado? Então, meu irmão, você para lá e eu para cá. Entendeu? É um negócio racional. Não é bagunça, não é do jeito que eles querem, não. Ah, Deus é amor, pode vir tudo que vai para o céu. Vai nada. Vai nada. Se não mudar, não vai ter jeito. Amém? Amém. Deus nos ajude e nos abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos comer a Santa Ceia. A Deus, 9 horas.